Bem, pessoal, depois de um período sem gravar aulas, né? A última aula que eu tinha gravado, você pela data, foi lá no começo do ano, né? Agora, essa aula já está sendo gravada agora, de fato, no segundo semestre, que ainda é o primeiro que ainda não terminou, ok? Mas nós vamos continuar exatamente daquele ponto. Eu vou tentar, vai ser um vídeo mais longo, mas eu irei, como é que diz? Fazendo pausas aí de 15 minutos. Eu acredito que mesmo quando eu una o resultado no YouTube, fica uma pausazinha e dá tempo para botar um pouco a ideia, não ficar aquele vídeo tão longo. Ok? Então nós estamos ainda no capítulo 6, certo? Nós vimos praticamente tudo do capítulo 6, gente. Capítulo longo, se você for ver no livro, é um capítulo robusto, né? Nós podemos, eu acredito que vocês viram um vídeo recentemente, né? Eu irei pular aqui várias coisas, não pular, né? Isso já foi falado, já foi explicado, né? Enumeração, certo? Tudo isso aí, tipos ordinais, questão das matrizes, né? As matrizes, a atividade, né? Que tá rolando aí. As vinculações, né? Matrizes ainda, boa parte de matrizes, né? Natural é um assunto muito importante, é muito utilizado nas linguagens. Essas fatias nem tanto, era mais uma questão de ar. Olha só, para as atividades, né? Essa visualização aqui é interessante, né, gente? Ok? Então, guardar isso aí na cabeça. Vamos lá. Implementação de matriz. Olha aqui. Isso é uma função, né? De acesso. Olha aqui outra função aqui, ó. Né? Contextualizando. Olha aí o que é que ocorre, né? A questão das atividades, matriz associativa, registros, estruturas. Isso tudo está na aula passada, né? Já fizemos também uma questão de estruturas. Uniões também, a questão da atividade envolve as duas coisas. Ponteiro e referência. Falamos dos ponteiros, né? A questão de ser mais... O conceito de ponteiros eu expliquei e tal. Os dois problemas. Ponteiro solto é que aponta para a região de memória que não tem mais a variável. E a variável de não monte perdida, né? Variáveis que não tem mais nenhuma referência, papapá, papapá. C, mamá. Ah, paramos aqui. Né, gente? Então, nós vimos um monte de coisa sobre ponteiro. Né? E sabendo que ponteiro é algo que faz parte da fundação da linguagem C, né? C e C++ dependem muito de ponteiro. Ok? A referência, você vai ver que é como se fosse um ponteiro com algumas limitações. Olha só. Certo? Uma variável do tipo referência, ele já deixa claro que é similar a um ponteiro. Certo? Mas se é similar, cumpre papel semelhante. Mas há uma diferença fundamental, né? O ponteiro se refere ao endereço de memória, enquanto a referência se refere a um objeto ou valor em memória. Rapaz, na prática, qual a diferença disso, pelo amor de Deus? Eu estou falando um negócio que está na memória. A questão é que o ponteiro, gente, como a gente viu, ele de fato tem o valor numérico do endereço. Considerando a questão da arquitetura, é o valor numérico. Né? A referência, ela vai ter, como o próprio nome já diz, um valor que não necessariamente é o endereço, mas é um valor que permite encontrar a variável na memória.
A diferença é meio sutil. Nos sistemas mais básicos, referência e ponteiro são a mesma coisa. Mas o fato dela não conter de fato o endereço, uma referência, bota outra restrição muito interessante. Qual? Eu não consigo fazer a aritmética de ponteiros nas referências. Não dá para fazer. Ah, professor, então é mais limitado. É. Mas também é mais previsível. Torna a linguagem mais, como é que diz, segura. E em Java, variáveis de referência são estendidas da forma de C++ para uma que as permitem substituírem ponteiros inteiramente. Não existe ponteiros em Java. Java são somente referências. C++, ponteiros e referências. C Sharp tem as referências e tem os ponteiros. Mas isso daqui, ó, altamente desmotivado. Certo? Em C Sharp. Isso daqui, ó, altamente motivado. Ok? Imagina aí você, professor, como é que é a questão na prática, né, na implementação da linguagem? Como é que seria essa questão? Você poderia imaginar o seguinte, certo? Você tem na memória né? Nós sempre representamos a memória com um gaveteiro, né? Aí uma representação linear. A gente sabe que não é, né? A gente sabe que memória tem toda a questão da paginação, tudo, né? Se eu fosse fazer pensando em ponteiro, a memória eu vou botar os endereços de 0 a um valor, mas vocês sabem que esses endereços são, na verdade, como é que a gente diz? Pontinho, 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 n menos 1. São binários, né? Potências de 2, tudo mais, né? Imaginando aqui em C, né? Um ponteiro, certo? Ele tem o valor. Não botar começando de 0 não, para não ter um pouco mais de interessante, né? Um ponteiro tem uma variável aqui que ocupa esses 2 bytes, né? Então o ponteiro ele tem o valor, o endereço. Certo? Então esse valor aqui vai estar armazenado no endereço. Então todo ponteiro, não importa o tipo, tem o mesmo tamanho, né? Que é o tamanho do endereço da linguagem. Certo? A referência, gente, com medo aqui de ter alguma imprecisão, mas eu vou falar o que eu entendi, né? A referência é como se a referência ela não tivesse o endereço, ela tivesse de fato um valor que é passado por compilador, né? Ou interpretador, né? E esse compilador, na sua estrutura interna, é que vai indicar onde é que a referência aponta. Ah, professor, isso não é igual a toda variável? Veja só. Quando eu tenho uma variável qualquer, int a, ela sempre vai apontar, ela sempre vai ter o mesmo endereço, né? O ponteiro permite apontar para qualquer outro endereço, mas de uma maneira totalmente não controlada. É simplesmente copiar o endereço inicial para a variável ponteiro. A referência, ela pode começar apontando aqui e depois vir apontar para cá.
a mesma referência. Então, ao contrário da variável normal, né, ela pode apontar para regiões diferentes da memória. Agora, não é tão caótico como o ponteiro. O ponteiro, se eu quisesse apontar para cá, ele tendo aqui para cá, eu ia fazer 3 menos 2, o valor menos 2. Só que o valor é uma coisa muito fácil de você se enganar. É uma coisa muito fácil de você perder. A referência, ela só permite quando você faz atribuição. Então, eu teria que atribuir a essa referência uma variável que já está lá, direitinho alocada lá. Ok? Então, a referência ela é mais segura. Deixa eu fazer aqui um abuso, né, como é que a gente diz? Um abuso de notação, né? Olha, se eu fizesse aqui int a igual a 5. E vamos dizer que o a ficou aqui, né? E o int b igual a 10. E vamos dizer que o 10... o b ficou aqui. Aí se eu fizesse int ptr igual a endereço de A. Não. Lê do engano. Endereço de B. Então, aqui, vamos considerar um inteiro 2 bytes, né? A gente sabe que não é bem assim, mas já comecei a fazendo 2, fica 2. O valor aqui ia ser 3, né? Mas eu posso fazer tranquilo como grilo. PTR menos igual 3. No que eu fizer isso, PTR passa a apontar a 0 e passa, ao eu ter esse valor aqui, uma operação desse tipo, eu estou atualizando A. Assim, professor, eu sabia que o tamanho era 3, tudo, mas isso tende a ser inseguro. Porque se você, por acaso, esse 3 é resultado de um cálculo, e você erra e coloca 1, aí você ia começar a mostrar daqui, aí você ia fazer um incremento, aqui não tem valor aqui, aí você só ia aumentar metade dos bytes. Quer dizer, é muito propenso a erro, certo? Então, vamos fazer aqui uma acho que é como em C, mas mais fácil. Então, isso aqui seria no ponteiro, né? Aí, se eu fizer assim, ó, com referência, certo? Int. Aí eu uso aqui esse operador, referência igual a B. Beleza. A referência está apontando para B. Eu não posso fazer isso. Uma linguagem que aceita referência, isso daqui está errado. Mas eu posso fazer isso. Ó. Referência. Eu não sei se eu boto para referência A. Aí ele, como eu usei o A, ele já fez essa migração aqui perfeitamente, sem chance de eu acabar acertando 1 no lugar do 0. Entendeu? Então a referência, ela é mais segura. Ok? Então ela passa a ser uma construção mais segura. Certo? E em Java, na maioria das vezes, quando você está fazendo lá em Java, né? Usar aqui lá, você tem lá uma abstração bem maior da memória aqui, né? Quando você bota, eu acho que em Java é círculo C igual a new círculo, vamos dizer que é um círculo com raio 5, né? Eu nem sei se essa é a notação. Eu vou criar aqui o objeto círculo e C
é uma referência a esse objeto. Então, quase tudo que a gente faz em Java, fora tipo primitivo, é como se fosse como é que diz? Referências, né? Então, meio que revisando aí, né? Então, ponteiros soltos e lixo são um problema, isso a gente já viu, tal, né? Ponteiros com uma instrução são como a instrução goto, muita gente considera um erro, porque eu posso fazer uma aritmética errada e parar na posição errada. Ponteiros de referência são necessários para a estrutura de dados dinâmicas. Uma lista que cresce dinamicamente, um vetor que coloca dinamicamente, né? Tudo que é dinâmico, que ocorre durante a execução apenas, eu preciso usar. Isso a gente já falou. Né? Representação de ponteiros. Né? Em computadores de grande porte, ponteiros são valores únicos armazenados em sala de memória. Ou seja, em computadores de grande porte, né? Não sei o que ele fala bem disso, se ele queria falar disso. Enfim, mas deve ser os computadores hoje em dia. O ponteiro ele tem um tamanhozinho que é o endereço da memória. É um computador 32 bits, então o ponteiro lá tem aquele tamanho, né? Ok? Agora, nos primeiros 1000 computadores, os endereços tinham duas partes, né? Segmento e deslocamento. Aí já entra um pouco na parte de segmentação, paginação. Mas o que importa é que o ponteiro ele tem que ter espaço suficiente para representar um endereço da memória. Ok? Isso aí é bem óbvio pela natureza que ele aponta, né? Ok? Dados os problemas, lembrando, o que é o ponteiro solto, né? O ponteiro solto é um cara que está apontando para uma região da memória que não representa mais nenhuma variável, nenhuma estrutura válida, né? Como assim? Olha, eu já mostrei, eu acredito que eu já tenha mostrado, mas se eu dou um free no ponteiro, esse ponteiro passa a ser solto, né? Considerando 6 sem mais. Ok? Até aqui. Então vamos. Ai, desculpa. Né? Solução dos problemas do ponteiro solto. Né? Então tá lá o negócio apontando para uma região da memória que não tem mais nada. Como é que eu faria? Eu faria uma solução. São as questões das lápides. O que é uma lápide? Uma lápide é quando você morre. Né? É uma coisa meio macabra, mas quando você morre, você coloca lá uma lápide, um pedaço de pedra, dizendo quem você era, de que ano você morreu, viveu, até que ano você morreu e tudo mais. Ok? Então, quando o que a gente vai usar uma lápide? Nós vamos dizer que as células de memória têm lápides. E a lápide diz, olha, essa célula foi iniciada em determinado momento. E essa lápide pode dizer que a região morreu, por assim dizer. Ou seja, a região não serve mais, não tem mais valor válido. Como é que seria isso? Você imagina aí a memória, os vários endereços, né? E junto dentro da própria memória, vou botar aqui fora, existe uma estruturazinha que é a lápide de cada região, né? E o que é que essa lápide tem? O ponteiro, no lugar de apontar diretamente para a memória, vai apontar para a lápide da memória. Certo? Então, quando eu dou um malloc, eu vou pegar uma lápide, vou colocar nessa lápide o endereço onde eu comecei a alocação,
e coloco no ponteiro o endereço onde essa lápide está. Então tem um nível aí de referência indireta, né? Eu tenho primeiro analisar as lápides para depois pegar o endereço. Mas por que isso? Certo? Então tá aqui, ó, variável ponteiro real aponta apenas para as lápides. Quando a variável for liberada, quando eu fizer um free, eu marco na lápide aqui que a variável foi liberada. Seria como se eu colocasse na lápide um null. Aí toda vez que eu fosse ler nesse ponteiro, ele só iria na lápide, veria que estava null, morreu. Certo? Ele vai dizer que a lápide está apontando null, então eu estou tentando ler um valor null. Aí o programador ele pode testar, a lápide está nula e tal. Não é assim que o C faz, mas o comportamento é parecido com o C faz, né? Nós temos lá o tipo nulo, não é? Qual o problema dessa abordagem? Ela é cara em termos de espaço, de tempo e espaço. Por que em termos de tempo? Todo acesso ao valor vai ter que passar por duas referências à memória. Uma para a lápide e outra para a memória de fato. Certo? E eu vou ter que ter uma estrutura de dados constante, sempre mantida, que é a lápide de cada memória. Cada região, né? Então isso aí não tem como ser eficiente. Né? Hoje em dia não seria tanto problema. Porque as memórias são amplas, mas lá no começo não era uma boa alternativa, né? Porque a memória era curta. Um modelo semelhante é um modelo. Semelhante não, né? Como é que diz? Uma abordagem alternativa, né? É a abordagem de fechaduras e chaves. Certo? Os valores do ponteiro são representados como pares ordenados. Chave e endereço. Certo? Então, o meu ponteiro, ele na verdade vai armazenar duas coisas. Uma chave, eu vou botar em inglês, né? Key address. Ok? As variáveis dinâmicas do monte são representadas como armazenamento da variável mais uma célula de cabeçalho que armazena o valor da fechadura inteira. Certo? Então, eu vou ter aqui na memória, além dos valores, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Né? Aí aqui, ó. Deixa eu ver se oh, apaguei foi demais. Aumentar aqui. Então, quando eu aloco, eu boto a chave aqui. Certo? E tá lá o meu ponteiro. O meu ponteiro tem um endereço que indica a célula. Mas não só indica, né? Existe também uma chave que está junto do meu ponteiro que tem uma equivalência com a chave que está no começo da célula. Quando uma variável dinâmica de monte é alocada, um valor de fechadura é criado e colocado tanto na célula da fechadura quanto na célula do ponteiro. Certo? Então, beleza. Tem aqui os dois iguais. Né? E aí, professor? Ah, beleza. Toda vez que eu for acessar, eu vou lá e, como é que diz? Faço um casamento. Ah, o ponteiro PTR aponta para o endereço A e lá no começo do endereço A existe a chave igual ao meu ponteiro. Então, beleza, posso continuar. Quando eu chamo um free, um delete, alguma coisa, eu faço isso aqui, ó. Muda a chave aqui. Aí aquele ponteiro, ele continua apontando para o endereço, mas quando ele vai tentar acessar, ele vai ver que a chave não é a mesma. E lança lá uma exceção e tenta execução. Ok? A vantagem é que, em teoria, eu já posso acessar
direto o endereço de fato para fazer a verificação. Então, no acesso, eu já posso mandar no endereço e a chave. Se bater, consegue ler. Se não, não consegue ler. Né? Então, é isso. É como se fosse, de fato, uma fechadura que você tem na sua casa. Né? Você tenta abrir a porta. Se casar, abriu, já está dentro. Né? Se não, não consegue. Ok? São duas abordagens aí. A questão, né, qual é implementada, na prática você tem uma mistura. Né? Você tem uma lápide, você pode botar aqui a variável null logo, para otimizar um pouco as coisas. Mas, basicamente, são essas duas aí opções. Né? Ah, se eu tiver outro ponteiro aqui, né? Ele tem, se ele for acessar, ele tem que ter a mesma chave e endereço. Né? Por isso, quando essa chave é invalidada, todos os ponteiros deixam de ser válidos. Né? Gerenciamento do monte, da RIP. Né? Onde ele fala monte, você entenda RIP. RIP são a região da memória do processo que eu gerencio lá com malloc, free, new, delete e por aí vai. Então são variáveis, né? A gente já mostrou variáveis dinâmicas alocadas no monte, tudo isso aí. Ok? O que é que significa o gerenciar um monte, gente? Significa, como é que a gente diz? Durante o fluxo de vida do programa, você faz vários news, né? E vários delete, vários malloc e vários free, dependendo da sua linguagem. Mesmo um Python da vida, você vai criando listas, variáveis, tudo, e isso vai ocupando um monte de maneira dinâmica. A questão é, eu sempre deixo tudo lá? Será que chega algum momento em que eu tenho que liberar espaço? Ah, professor, eu faço meus programinhas em C, eu nunca chamo free. Nunca deu problema. Ah, professor, em C++, eu faço as coisas em C++. Minhas classes, eu nunca faço destrutor de classe, porque isso é coisa de quem tem pouca RAM. Eu tenho 16 GB de RAM, não me preocupo com isso. Pois é, gente, mas num programa que vai rodar por muito tempo, atendendo requisições da rede e tal, a tendência é que se você não tiver uma gerência de monte, acabe a memória do teu processo. Ok? Dado uma linguagem como Java, até mesmo C++, ou Python, em que tudo que é criado num monte, e suas variáveis, na maioria das vezes, são referências para o monte. Em Java, se não for tipo primitivo, você dá um new, é criado em tempo de execução, é uma referência para o monte, é uma referência para RIP. Como é que eu gerencio essa RIP para liberar espaço quando necessário, né? Olha só, vamos logo deixar claro, né? É um processo complexo. Gerenciar um monte é um processo complexo. Ah, é, professor? Existe muita pesquisa, certo? Para você cuidar da coleta de lixo. Um pesquisador brasileiro lá da UFPE, o Rafael Duelins, é um dos bambambãs desse assunto. Na década de 90, quando a Java estava crescendo, ele fez muitos trabalhos importantes sobre esses algoritmos. O que nós vamos ver aqui é uma abordagem simplificada desses algoritmos. Né? Então a gente não vai se aprofundar. Okay? Se você pegar um livro de estrutura de dados mais avançado, você tem esses algoritmos aí. Okay? Nós vamos dar só uma pincelada, não vamos se preocupar muito com os detalhes lá. Né? Células. Quando eu vou tratar de organizar minha memória,
eu posso pensar na minha memória numa unidade de alocação. Certo? Deixa eu fazer aquele meu bom e velho retângulo da memória. Do mesmo tamanho. Deixa eu ver se eu consigo representar para vocês do mesmo tamanho. Ou seja, eu aloco pedaços das memórias sempre do mesmo tamanho. Isso definido pelo sistema. Ah, professor, mas se eu preciso de um dado que ocupa uma posição e meia. Não existe isso. Você vai alocar tudo. Esse espaçozinho aqui fica desperdiçado, mas como estou falando de tempo de bytes, não tem problema. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é eu ter a memória em que eu tenho células de tamanho variável. Ok? Aí eu vou poder alocar e vou dizer, olha, eu quero uma célula de tamanho sei quantos bytes. Outra de sei quantos bytes. Aqui eu vou pegando, digamos, de 4 em 4 bytes. Ok? Digamos, uma estrutura de 6 bytes, aqui teve um desperdício. Beleza. Ok? Mas óbvio que um algoritmo que gerencia coisas de tamanho preciso é mais simples do que algo que gerencia um tamanho preciso. Certo? Então, dadas essas duas opções, nós temos duas maneiras. Duas abordagens para coleta de lixo. Nós temos contadores de referência, que é uma abordagem mais ansiosa. O que é ansiosa? Assim que dá para liberar, libera. Certo? Então, quando é que eu recupero? A recuperação da memória é incremental e é feita quando as células inacessíveis são criadas. Como assim, professor? Vamos imaginar, gente, o cenário de tamanho fixo, né? Imagine aí que você vai ministrando um nil, não vou botar um nil não, é um nil. Um nil, um segundo nil. Eu vou botar aqui o tamanho de células que estão sendo alocadas, pode ser? Aloco uma célula. Um nil aloca 3 células. Outro nil. Isso no teu programa, certo? 2 células. Aí você imagine aqui, ó, amarelo mesmo, que esse primeiro nil alocou essa célula, que esse segundo nil alocou essa célula, e que esse terceiro nil... Ah, não. Sorry. Ele tem que alocar 3, né? E esse outro nil aqui alocou 2 células. E em vez disso aqui, vamos imaginar A, B, C. Ok? Então A, B, C ficou lá. Aí eu dou um free no B. Assim que eu dou um free no B, como é ansioso, eu desfaço essa conexão. Ok? Mas como é que eu faço isso? Lá no B, certo? Eu vou ter aqui em algum canto um contador. Certo? E esse contador, o B aqui não foi alocado naquela posição, ele vai inicialmente ter 1. Então eu estou dizendo que existe uma variável apontando para essas células. Aí se eu fizer isso aqui, ó, um D é igual a, né? Igual a C. Como se eu tivesse, não, igual a C não, igual a B. Estou criando um ponteiro, uma referência, seja o que for, que está apontando para as mesmas células. Ao fazer isso, o que é que eu fazia?
incremento essa tecla. Então, toda vez que eu crio um ponteiro apontando para a região da memória, quando eu dou um new, começa com o valor 1. Quando eu vou botando outros ponteiros, outras referências apontando para aquela variável original, eu vou incrementando. Se eu criasse um F apontando para D, ia incrementar. Um F apontando para B, B e D é a mesma coisa, também ia incrementar. Aí toda vez que eu fiz aqui um free B, digamos que eu fiz essa situação. Criei um B, 3, ficou 1. D apontando B, ficou 2. Eu fiz free B. No que eu fiz free B, volta para 1. Se logo em seguida eu fizer free D, isso aqui vai ficar 0. Assim que fica 0, o sistema entende. Rapaz, é o seguinte, tem mais ninguém apontando não. O que é que eu faço? Apaga a ligação total e digo que esse bloco de memória aqui é livre, junto com esse daqui. E se alguém for dar um novo new, pode utilizar essa região agora que está livre. Ok? Então isso é o contador de referência. Assim que eu for dando um free, um delete, algo desse tipo, explicitamente, né? Ou não, a gente vai ver que em Java isso é feito implicitamente. Chegou a 0 referências, acabou a alocação, libera as células. Ok? Como é que é a... né? Então, essa parte aqui, contador de referência. A recuperação de memória é incremental e é feita quando células inacessíveis são criadas. Quando uma célula que ninguém aponta é criada, eu recupero a memória. Desvantagem. O espaço necessário para os contadores é significativo. Toda célula vai ter que ter um contador para saber quantas referências tem. Né? E complicações quando a coleção de células é conectada circularmente. Né? Então, D aponta para B e B aponta para D, pode dar um problema aí circular. Né? A vantagem é incremental. Suas ações são intercaladas com aquela da aplicação. Então, ela nunca causa demora significativa na execução da aplicação. Ou seja, toda vez que eu dou um free, eu sei que pode ter um tempozinho extra de liberar a memória. Ok? Então, não vou ser pego de surpresa. Então, isso é como a linguagem, como você faz. Como é que é marcar e varrer? Marcar e varrer, eu não preciso ficar dando free. Eu vou usando as variáveis, uma boa, tal. Chega um momento que eu paro tudo e vejo, rapaz, quais são as variáveis que eu ainda posso acessar? Essas variáveis aqui tudinho. E eu vou, em cada uma dessas variáveis, marcando as células de memória como ativa. Marquei tudo como ativo. Beleza. Então, naquele momento, eu sei quem é que pode ser acessado. Eu levo para quem pode ser acessado para um lado, e quem não pode ser acessado fica marcado com memória livre. Né? Bom, o sistema de tempo de execução aloca as células de armazenamento conforme solicitado e desconecta o ponteiro de células conforme a necessidade. Marcar e varrer começa. Olha só. Cada célula no monte possui um bit ou campo indicador extra que é usado pelo algoritmo de coleta. Certo? Ok? Esse algoritmo de coleta ele é chamado periodicamente pela linguagem. Pode ser chamado apenas quando a memória está cheia ou não. Né? Todas as células do monte têm seus indicadores configurados para indicar que são lixo. Cada ponteiro do programa é rachado no monte. E todas as células alcançáveis são marcadas como sendo não lixo. Todas as células retornam para a lista de espaço disponível
Desvantagem. Um negócio chato esses barulhos, né? Na versão original, é realizado com pouca frequência. Quando feita, causava danos na aplicação. Ele bota um algoritmo aqui. Vamos imaginar aqui, ó. Tá aqui a variável. Aí, como naquele exemplo, eu coloco a new 1. Não, vamos fazer um pouco mais complicado aqui. Vamos imaginar que é uma linguagem parecida com C. E eu faço em algum momento dentro de um bloco a new igual a 1. Ele vai alocar, vamos botar aqui A. Fecha o bloco. B igual a new 2. Então vamos dizer que ele coloca B para ficar um pouco mais organizado. Vamos botar A aqui. Coloca B aqui. E C ele coloca outro new 1. Vamos botar aqui. Beleza? À medida que o programa prossegue, ele alocou A, né? Alocou B e alocou C. Chegou nesse ponto aqui. Certo? Vamos dizer aqui que int A estava aqui dentro. Nesse ponto, ele marca todo mundo como lixo. Marcou todo mundo como lixo. Aí ele vê, rapaz, quais são as variáveis nesse ponto que eu posso acessar? Eu posso acessar B e C. Aí eu vou lá em B. B não é 2 tamanhos? Aí eu marco isso aqui como não lixo. Eu vou lá em C. C não é um tamanho? Eu marco isso como não lixo. Certo? Nisso daí, eu sei nesse momento que A não é mais acessível. Porque saiu do bloco. Se saiu do bloco, eu não vou marcar o que era usado como A como não lixo. Então, dado aquelas questões de escopo estático, dinâmico, eu consigo ver quais são as variáveis visíveis naquele momento, quais podem voltar ou não, e aquelas que não podem mais voltar, eu não consigo preencher no meu algoritmo de varrer, marcar e varrer. Certo? Então eu pego, lixo todas as variáveis. Primeira coisa, marca toda a memória como lixo. E daquelas variáveis que estão ativas, eu vou pegar a da memória e marcando como não lixo. No final eu vou ter o que é da memória lixo. O que é da memória lixo e o que não é. O que é lixo eu boto como livre. O que não é eu posso compactar e tudo mais. Ok? Ele tem um algoritmo aí que ele usa grafos, tudo, mas a gente não precisa chegar nesse conceito mais avançado, não. É só você entender que qual é a desvantagem. Como isso vai ocorrer de tempos em tempos, se a memória estiver muito ocupada, esse processo de varrer e marcar pode demorar muito tempo. Então o teu programa pode estar executando rapidamente, aí chega um momento que falta memória, eu subo a coleta de lixo, que demora um tempão para marcar a memória. Né? E isso torna o funcionamento do teu programa um pouco imprevisível. Ok? Então isso é o marcar e varrer. Certo? Usando células de tamanho variável, eu vou ter alguns problemas adicionais, né? Eu vou ter questão de fragmentação, né? Então não vou poder simplesmente marcar a célula. Eu vou ter que lidar com os tamanhos. Ok, gente? Mas essa parte aí de coleta de lixo, ela é muito rica, muito complexa. Nós não vamos aprofundar. O que eu só quero que vocês lembrem aqui, contando referência, eu tenho uma abordagem que já vai liberando à medida que a memória não é mais acessada. Certo? Ok? Mas eu tenho que o programador explicitamente cuidar disso. Então tem um desempenho um pouco melhor, mas o programador tem que cuidar. Né?
marcar e varrer, eu posso ter uma questão automática que eu não preciso cuidar e tenho aí o problema de desempenho. As primeiras versões de Java eram dessa maneira bem simples, mas foram se desenvolvendo algoritmos cada vez mais modernos. Ok? Então, isso nós falamos agora de referência. Vamos, né, você dá uma pausa aí e nós continuamos na verificação de tipos. Bem, pessoal, vamos agora finalizar esse capítulo 6. Capítulo muito longo, certo? Nós vamos finalizar dando uma pequena introdução à questão de verificação de tipos, certo? Tanto na teoria formal da definição de linguagens, quanto na implementação de compiladores, tudo, a questão de tipos ela é muito importante. Okay? Mas nossa cadeira, nessa abordagem que o livro do Sebesta usa, nós apenas fazemos uma introdução. Nós não vamos aprofundar no lado teórico de um sistema de tipos, né? Isso seria para uma cadeira mais dedicada, daria para ter uma cadeira só nesse assunto. Okay? Então nós não vamos nos aprofundar disso. Nós vamos ter uma visão geral para vocês entenderem qualquer documento um pouco mais aprofundado, que vocês vejam sobre o assunto, ok? Mas vai ficar algo no contexto simples, né? Nós não vamos aprofundar tanto, ok? O conceito de verificação de tipos, certo? Olha, operadores de uma linguagem, todo mundo sabe o que é, né? Operadores, você pode imaginar o mais, o menos, né? Multiplicação, a barra que é usada para divisão. Deixa eu ver o que mais. O igual é um operador. Existe o operador ternário em algumas linguagens. Existe o operador... Todos os operadores de igualdade, desigualdade, cardinalidade menor, maior, por aí vai. Então são símbolos. Quando você fala um operador, ele é um símbolo, certo? Que pega dois operandos, né? Dois operandos, fazer até assim, ó. Operadores operandos. E combina esses operadores operandos numa expressão e, em geral, essa expressão ela vai ter um valor, uma ação, né, um resultado. Né? Mas o mais importante você ver é o seguinte. O operador, os operandos A e B têm seus tipos. E a gente vai ver no próximo capítulo de expressão, né? A expressão como um todo vai ter um tipo resultante. Ok? Mas, sem perca de generalidade, você pode pensar um operador com uma função. Não pode? Olha, o que é que o operador faz? Eles têm operandos, que podem ser os argumentos de uma função, e um valor de resultado. Que esse resultado é o resultado da expressão. Então, esse conceito de operandos, que é o que você passa para o operador e de operadores, eu posso generalizar para incluir subprogramas, que a partir de agora nós vamos imaginar subprogramas como funções ou procedimentos, e também sentenças de atribuição. Uma sentença de atribuição é aquela que usa o operador especial de atribuição, que em algumas linguagens é dois pontos igual. Professor, então quer dizer que a sentença de atribuição é um operador e tem operandos? É. Quando eu faço A igual a B, A igual não. A recebe B, né? B é atribuída a A. Tanto A quanto B são operandos. E essa sentença vai ter um resultado final. Em geral, se a atribuição é feita com sucesso, o resultado dessa sentença você pode considerar que é o valor de B, que passa a ser o valor de A. Né?
dependendo da linguagem. Ou pode ser um mensageiro se a gente vai ver a atribuição não for possível. E por que ela não é possível, né? Ok? Beleza? Então, e você imagine aí que operadores, atribuições, funções ou procedimentos, tudo isso daí você tem um tipo resultante e você tem o tipo dos operadores. Ok? Então, a verificação de tipo, gente, vai ser a atividade de garantir que os operandos de um operador são compatíveis. Como assim, professor? Compatíveis? Ora, jovem, eu posso fazer isso aqui em Java? Não, em Java não, em C. Mas em Java? É, professor, em Java talvez dê certo, mas depende do quê? Do que é isso aqui, né? Se A for o nome de uma classe, eu posso concatenar uma classe com casa. Ah, mas pode ser um objeto de uma classe. Não. A é publiclasse A, por exemplo. Botar até maiúsculo, as classes Java, né? Eu posso pegar um nome de uma classe e somar com a cadeia de caracteres? Não pode. A instância depende. A gente vai ver que em Java tem que sobrescrever lá um método e tal. Mas não vamos entrar nisso agora. O mais importante é que você entenda que essa soma, por exemplo, entre um string e outra coisa, tem linguagem que é permitida e tem linguagem que não é permitida. Né? Aí nós vamos chamar de tipo compatível, certo? É um tipo que ou é legal, então se for em Java, int a igual a zero, a mais casa, a... Não, vamos voltar um pouco antes, né? Em Java, se eu tiver, eu acho que é string, né? A igual a casa. E eu tenho string B igual a amarela. Certo? Esses tipos são compatíveis. São duas strings, eu posso fazer A mais B. Então, um tipo é compatível, é um que ou é legal. Legal não é que é gente boa, não. É que está de acordo com as regras. Para o operador. Então, a soma de duas strings em Java são legais, certo? Eu posso usar isso no operador mais. É o primeiro caso. Ou é permitido, dentro das regras da linguagem, ser implicitamente convertido pelo código gerado pelo compilador ou interpretador para um tipo. Esse tipo de conversão automática é chamada de correção. Se eu fizesse aqui na minha pequeno exemplo em Java, int c igual a 5, a mais c daria certo. Ah, porque é compatível? Não é. Ele é compatível. Não é que ele seja legal, mas é que ele pode ser coerçado, convertido automaticamente. Eu não sei como é que seria a palavra. Condução coercitiva, né? É o japonês da PF que chega lá na porta do C de manhã. Mas na verdade o que acontece? Esse C ele é transformado numa string, ele é convertido automaticamente, sofre correção, pronto, sofre correção, né? E depois eu faço a soma com A. O resultado seria uma string chamada casa 5. Né? Quando é que ocorre um erro de tipo? Quando a aplicação de um operador a um operando de um tipo não apropriado. Certo? Deixa eu dar um exemplo. Como é que seria um exemplo de erro?
qualquer coisa que eu não posso somar no string. Os números eu posso. Provavelmente eu não posso. Agora, digamos como eu estava dando aquele exemplo aqui, né? Ó. Esse As é o nome de uma classe. O nome de uma classe não pode. Ou então, digamos que A é de uma classe que eu não... Uma classe qualquer deu que eu definisse. Né? Ou então, ou em Java. Ou então, pensando em Java, ou em C, né? Se eu fizer... Certo? A casa... Opa! Casa não, já estou botando o que eu queria colocar, né? Rapaz, tem alguém no Slack aqui. É aluno tirando dúvida. Vamos baixar aqui. Né? Aí se eu fizesse int b, né? Nesse caso aqui, A mais B. Olha, C talvez permitisse isso aí, mas isso aí seria um erro. O que ele está fazendo é pegando A. Não seria um erro. Você maluco podia estar fazendo isso, né? Mas esse A aqui, ele está pegando o ponteiro da primeira posição desse string e somando com B. O programador inocente pode estar achando, eu estou pegando a string casa, se eu fizesse feito aqui, B igual a 5, né? Casa 5. Não. Você vai estar pegando uma posição de memória totalmente absurda, né? Que, se fosse 5 posições, provavelmente entraria aqui dentro, né? Mas como aqui é um byte, você ia pegar o caractere nulo aí, né? Enfim. Ia ser uma coisa que não é o que o cara está esperando, que é concatenar as strings, né? Ok? Então tem que ver isso aí. Isso já deixa claro que C não é fortemente tipado em alguns aspectos, né? Ele não verifica que A e B, ele só verifica que há um ponteiro, eu permito a aritmética do ponteiro P. Seja lá o que está esperando ocorrer. Certo? Então a verificação tipo seria você, projetista de uma linguagem, né? Você teria lá uma tabela com os tipos básicos e seus operadores básicos. E você diria para cada operador básico quais são os tipos que podem ter, certo? E, no caso, quais as combinações possíveis. Por exemplo, o mais em C, eu posso combinar inteiro com float. Eu posso combinar float com double, long com double. Eu posso muita coisa em C, né? Ok? Mas em Java, será que pode tudo? Estão entendendo aí? Ok? Continuando. Olha, gente. Se todas as variáveis têm um tipo definido durante a compilação, eu posso, durante a compilação, fazer uma verificação de tipos estática. Então, se eu tenho uma linguagem que tudo é definido estaticamente, eu não consigo criar variáveis imprevisíveis durante a execução, a gente vai ver que linguagens mais interpretadas, as variáveis, os tipos podem ser definidos durante a execução, né? Uma linguagem como C, Fortran, mais tradicional, todos os tipos são definidos de forma estática. Então, eu posso fazer a verificação de tipos de forma estática. Ok? Mas a gente viu que C acaba não fazendo muita verificação de tipos, né? Atualmente, está na crista da onda, certo? Uma linguagem chamada Rust, que quer ser melhor do que... Eu estou falando de uma maneira... Melhor do que C e C++ para tratar sistemas. Fazer o que realmente C e C++ fazem. Uma das coisas que Rust é forte é verificação de tipos estática. Ela faz mais do que C e C++ faz. Então aí você teria mais garantias do que o teu programa vai funcionar corretamente. Agora, se as vinculações são dinâmicas, a vinculação também tem dinâmica. Isso torna o desenvolvimento até mais ágil, porém dá espaço para inseguranças.
O que eu posso dizer é que quando a linguagem é dita fortemente tipada, certo? Ela tem que erros de tipo são sempre detectados. Então, toda vez que eu for combinar um tipo que não pode, isso vai ser detectado. A gente já viu que aqui em C não é bem assim, né? E tem outro caso ainda, né? Que a gente já viu nessa cadeira, ou nesse slide, né? Qual a vantagem de eu ter tipo forte, tipagem forte? Permite que se detecte erros de maneira mais precisa. Então, uma linguagem fortemente tipada, você tem pelo menos mais garantias, você tem a esperança de que determinados erros vão ser encontrados e reportados, né? Aqui em C, nesse exemplozinho, ele deixa passar, né? Ok? Tipagem forte. Quais seriam as linguagens com tipagem forte? Na verdade, as linguagens mais modernas, né? Ele dá esse exemplo dessa linguagem antiga que é como é que diz? A ADA, né? Ah, mas Java e C Sharp também são fortemente tipadas. Fortran não é. E C e C++ não, né? Porque além daquele problema dos ponteiros, você tem o tipo união que não são verificados, né? Quando você determina uma união, acaba não sendo verificado os tipos. Você tem essa fragilidade. Talvez as versões mais recentes do C++ tenham resolvido isso, ok? Mas, pelo menos na época da escrita do livro, não era assim. Adiante, né? As regras de coerção de uma linguagem têm efeito importante no valor de verificação de tipos. Certo? Regras de coerção. Um exemplo de uma regra de coerção. Se eu tenho float A igual a 5, quando eu fizer int B igual a A, isso dá certo? Em C? Se for o inverso, int A igual a 5, float B igual a em C, C++, qual é que é a permitida? Não vou dizer, vamos deixar isso para atividade. Mas você vai saber que tem uma que é permitida e outra que não é. Ou talvez até as duas sejam. Então, esse tipo de correção, de conversão automática, certo? Tem um efeito na verificação de tipos. Né? Se eu permitir muita conversão automática, minha tipagem forte não vai ser tão forte, né? Vai ser enfraquecida. Né? Java e C Sharp tem cerca de metade das conversões automáticas que C++ tem. Então C e C++ permitem um monte de conversão lá. Java e C Sharp já são mais cuidadosos. Nisso, a detecção de erro de Java e C Sharp é melhor. Agora, essa linguagem que o autor gosta de usar, que é ADA, né? Mas não precisa ser ADA. A gente pode pegar uma linguagem funcional aí, tem até cadeira no campus. Haskell, fortissimamente tipada. Certo? É um pouco, até às vezes, um pouco mais difícil programar em Haskell, porque ele realmente tem muita regra de. Quer dizer, tem muito limite do que você pode converter. Né? Justamente em teoria. Agora, em teoria, você tem um programa mais seguro. Um programa que vai se comportar de uma maneira mais previsível. Né? Ok, mas como é que eu determino que um tipo é igual a outro? Olha, você tem duas maneiras. Por exemplo,
primeira maneira aí, equivalência de tipos por nome. Duas variáveis de um determinado tipo são equivalentes em termos de tipo, se o nome do tipo utilizado na declaração delas é o mesmo. Por exemplo, int A e int B, A e B, na equivalência por nomes, são equivalentes. Agora, se eu fizer int A, type def int idade, e eu faço idade B, tudo bem? Na equivalência por nome, A e B não são equivalentes. Porque como tem linguagens em C que permite fazer isso, né? Dar um novo nome para um tipo existente, eu só vou poder fazer B recebe A se A tivesse sido declarado como idade, como foi como int, não dá certo. Então, essa equivalência de nome significa que duas variáveis são equivalentes se elas são definidas na mesma declaração ou em declaração que usa o mesmo nome. Ah, professor, mas aqui, idade ocupa os mesmos bytes e tem a mesma estrutura de int, por causa do typedef int. Então, não dá. Então, esse é o tipo de equivalência de tipos altamente restritivo, apesar de ser fácil de implementar. Ok? Apesar de ser muito restritivo. Certo? Ok? Aí tem subfaixas de tipo inteiro, não são equivalentes a tipos inteiros. Né? Porque aquela linguagem ADA lá, ela permite definir uma faixa de um tipo. Então você não pode fazer de maneira intercambiável, porque os nomes são diferentes. Parâmetros formais devem ser do mesmo tipo que os seus correspondentes para pronomes reais. Numa função, sei lá, se eu passo um int como argumento, digo que o tipo do argumento é int, eu não posso passar uma idade. Porque não vai sofrer correção, porque a equivalência é por nome. Ok? Tem outra maneira? Tem. A equivalência por estrutura. Duas variáveis têm tipos equivalentes e suas estruturas são idênticas. Como assim, professor? Opa, vou voltar aqui para a caneta. Struct. Como é que a gente faz? Vamos fazer completo aqui. Typedef struct A int x int y. A. Outra definição aqui. Type def struct dupla int p1 int p2 duplo. Certo? Se eu fizer no meu programa com essas duas declarações antes, A igual a linha dupla igual a Dzinho. A igual a linha não, desculpe, gente. A linha dupla Dzinho. Dzinho P1 igual a 10. Dzinho P2 igual a 5. A recebe D. Uma linguagem que tem equivalência por nome não vai permitir que isso ocorra. Certo? Não vai permitir. Por quê? Esse nome desse tipo é diferente desse nome. Mas, professor, são nomes diferentes. Mas são dois inteiros.
São dois inteiros. Daria para botar um inteiro para um e um inteiro para outro. Eu podia fazer essa equivalência aqui. Poderia, mas aí você está vendo a estrutura. Então, quando é equivalência por nome, isso daqui não dá. Mas quando é equivalência por estrutura, dá certo. Ok? Então isso é mais flexível, porque eu posso botar uma cor de um tipo para outra variável de outro tipo, sem se preocupar. Qual é o problema? É mais difícil de implementar. As pessoas estranhas, que estão fazendo lib compiladores ao mesmo tempo, vão ver que lá, quando a gente faz análise semântica no compilador, essa questão da definir dois tipos da mesma estrutura, o cara vai ter que entrar e percorrer a estrutura de cada tipo, comparando para ver se é igual. E se for tudo igual, é que retorna que são tipos equivalentes. Só que aí na compilação, ou o compilador tem que fazer isso aí. Certo? Então realmente fica muito trabalhoso, né? Ok? Em C, eu tenho qual? Em Java, eu tenho qual? Vamos deixar para a atividade para você responder, né? Então, é o mesmo problema. Considero o problema de dois tipos estruturados. Dois tipos de registro, que é as structs, são equivalentes, eles são estruturalmente o mesmo, mas usados em nomes de campos diferentes, a estrutura é a mesma, dois inteiros, mas os nomes são diferentes. Né? Dois tipos de matriz são equivalentes se eles são o mesmo, exceto se os índices são diferentes. Dois tipos de enumeração são equivalentes se seus componentes são escritos de maneira diferente. Né? Como o tipo de equivalência estrutural não é possível fixar os tipos de uma mesma estrutura, enfim, tem muitas questões que a equivalência estrutural traz. Ok? Mas, como eu disse, isso é mais para a disciplina de projeto de compiladores. Então, além dessa área mais prática, né, você tem a questão de teoria e tipos de dados, que isso é uma questão que mistura matemática, lógica, computação e filosofia. Né? Isso é muito, como é que diz? Abstrato, né? E na computação tem um lado prático, que ajuda a fazer linguagens mais seguras, e tem um lado abstrato, que é o cálculo lambda tipado, que vai mais para aquelas perguntas filosóficas. Qual tipo de problema que eu consigo executar no computador? Qual tipo? Então, né? E você ter um sistema de tipos, é você ter um conjunto de tipos e as regras que condenam o seu uso em programas. Ok? Então você pode até modelar um domínio de aplicação. Por exemplo, sei lá, o problema de gestão de alunos numa disciplina. Você pode modelar com objetos lógicos, fazer uma teoria de tipos e dados, botar numa linguagem como Haskell, criar um framework, passar para os alunos e garantir que os alunos, ao usarem essa linguagem Haskell fortemente tipada, numa biblioteca construída a partir da teoria de tipos, com fundamentação lógica garantida, os programas que esses alunos vão fazer vão ter menos problema, né? Será, professor? Por pior que vocês sejam, quando você pega uma linguagem mais restrita, dá mais trabalho às vezes, mas você vai criar programas mais seguros, ok? Ah, professor, eu quero aprender isso. Isso é um assunto mais para a parte de lógica e tal. Não cabe a nós se aprofundar, né? E aí tem toda a questão. O modelo formal de um sistema de tipo de uma linguagem de programação consiste de um conjunto de tipos e de uma coleção de funções que definem as regras de tipo de linguagem. Aí você vai ver muita coisa de linguagem funcional, né? Tanto a gramática de atributos quanto o mapa de tipos pode ser usado para as funções. O que é que eu uso mais? Quem é que me ajuda a fazer esse mapa de tipos? A tabela de símbolos, da parte de compilação. Lá na cadeia de compiladores a gente vê sobre a tabela de símbolos. Né? E aí tem mapeamentos, tal, tem parte mais matemática. Ok? Para nós, não. Né? Então, resumindo esse grande capítulo
Os tipos de dados de uma linguagem são uma grande parte do que determina o estilo e a utilidade da linguagem, né? Os tipos de dados primitivos da maioria das linguagens imperativas são os tipos numéricos, ou caracteres com string ou não, e booleanos. Os tipos de enumeração e subfaixa definidos pelo usuário são convenientes e podem melhorar a legibilidade e confiabilidade do programa. Isso também só é verdade se tiver alguma verificação de tipos. A maioria das linguagens tem alguma estrutura de matriz. E ponteiro é muito utilizado para você controlar o armazenamento de memória, né? Aí, no caso, o ponteiro e as referências, ok? Com isso, finalizamos o capítulo 6, muito longo, certo? Vamos para os capítulos que estão sendo mais curtos agora. Mas, espero aí que tenha terminado. Eu vou lançar aí umas atividades. São atividades mais simples, porque já estamos entrando na linguagem. Vou botar alguns programinhas só para vocês testarem essas questões dos ponteiros e das correção de tipo, né? Já teve a atividade de matrizes, tudo, ok? Então, por hoje a gente termina isso aqui. Próxima aula a gente continua no capítulo 7, que são as sentenças, né? As expressões e sentenças de atribuição. Ok, gente? Beleza, até a próxima.